mais um antropólogos que passaram pela ilha, hoje com o professor Renato Atias, da Universidade Federal de Pernambuco, e tendo a participação da professora Elizabeth Corradini, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e da professora Antonella Tassinari, da UFSC. Renato, eu queria que começasse falando um pouco sobre a tua formação. Como é que você se tornou antropólogo? É bastante interessante, porque eu venho há vários anos pensando um pouco dessa minha inserção na antropologia, né? Eu fiz o vestibular em 1970 para psicologia e terminei o curso de filosofia, quer dizer, eu não concluí o curso de psicologia, fiquei na metade do caminho e concluí o curso de filosofia, né? Mas eu concluí no momento fora do calendário escolar, né? Eu estudei numa faculdade privada, católica, salesiana, em São João del Rei, ligada à Federal de Juiz de Fora, e nós, na ocasião, nos anos de 71, 72, né, onde nós tínhamos que fazer estágios fora do extramuros, né, e a gente teve problemas seríssimos na época com um batalhão chamado 11RI, que foi aquele glorioso batalhão que foi para a Itália, que lutou na Segunda Guerra Mundial, que é sediado até hoje lá em São João del Rei. Então havia militares e tudo, e um grupo de nós fomos parar no Exército, e a gente teve uma negociação, éramos 6 estudantes, teve uma negociação com os padres salesianos, né, e que nós iríamos ser enquadrados no 477, que era o famoso, né, e que a gente tinha que deixar a universidade, né. Bom, alguns colegas, né, passaram para o Chile na época, 72 era uma boa época para ir para o Chile, e os padres disseram: você não quer conhecer as missões salesianas lá no Rio Negro? Eu digo: você fica por lá enquanto esse barulho se acalma, que depois você vem e conclui o curso, né? E, não, você vai com uma missão, a sua missão é chegar lá na missão salesiana e você vai implantar o sistema de alfabetização de adultos, né, para os índios se alfabetizarem português, os adultos, porque as crianças já estão na escola. Aí eu cheguei na missão em 1972, num avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, né, caindo aos pedaços, era um Catalina, um avião Catalina, né? Eu tinha 19 anos, né, chegava em Awareté com uma missão no meio de uma aldeia indígena, né, e cheguei lá, o padre já estava para me receber, e disse: não, mas você vai conhecer a realidade antes de montar o seu programa de alfabetização. Aí eu montei numa canoa, que eu fui com ele, e passamos, eu acho que uns 35 dias viajando entre vários povos, até uma cidadezinha chamada Mitu, na Colômbia, e aí a gente desceu de novo. Aí eu conheci os cubeus, os tarianos. Quando eu desci, depois desses 35 dias, eu já tinha uma ideia das etnias, né, dos povos ali, e já tinha mais ou menos uma ideia do que era essa área, né, das dificuldades, as políticas. O sermão do padre era horrível, né, que eu tinha que assistir toda vez, porque eu ia com ele, eu tinha que assistir a missa, né, e, ao mesmo tempo, ele tinha uma pregação, que era uma pregação mesmo daquela que vocês não são mais índios, vocês são civilizados, né? E o Renato aqui, olha, ele vai montar aqui o curso de alfabetização de adultos, e todos os adultos vão começar a escrever português, a língua portuguesa, né? Então aquilo me dava, assim, ao mesmo tempo de ser apresentado em 72 aldeias indígenas, porque foram 72 missas que eu assisti nessa viagem, né? E esse padre tinha uma maior confiança de que eu estaria habilitado tecnicamente para implantar um programa de alfabetização de adultos, e que os índios viriam a falar o português, né, a partir daquele curso que eu montaria.
Bom, aí chegamos lá, voltamos da viagem, ainda fiz mais uma outra viagem, foi aí que eu conheci os Rupda, num lugar que chama-se Serra dos Porcos, mas que já mudou de nome 3 vezes, né? E ali eu voltei para a missão, isso era dezembro de 1972, e os padres então disseram, vamos então ver como é que você vai organizar esses cursos aqui, e quem seriam primeiro formados, e depois quem seriam os alfabetizadores, né? Que eu tinha que formar formadores, né? Formar alfabetizadores, né? Aí eu disse, olha, eu não vou fazer isso mais, porque essa tem uma língua. Eu entrei em contato com a língua Wanano, eu entrei em contato com a língua cubeu, eu entrei em contato com a língua siriano, entrei em contato com baraçana, entrei em contato com tucano, entrei em contato com tariano, são várias línguas. Então são vários sistemas, são várias... Não dá para fazer assim. Eu não entendia nada, mas nada, absolutamente nada de educação indígena. Era a primeira vez que eu estava vendo índio na minha frente e foi assim uma... Eu agradeço esse padre de ter me feito essa viagem, porque foi essa minha viagem que talvez tenha pensado na antropologia, né? Então acho que a partir daí eu comecei a me dedicar a pensar do que seria antropologia, mais dizendo do que seria etnologia, né? E me fez procurar saber mais sobre aquela população, né? Eu vinha de Minas, uma atividade extremamente política, né, contra a ditadura, e uma visão completamente urbana, né, do que era o Brasil. Então aquilo para mim foi também pensar um pouco de que o Brasil não era só um lado urbano, mas que tinha um lado indígena e que aquilo representava então um outro lado de uma discussão que eu teria que colocar na minha cabeça e ao voltar para a faculdade eu teria que pensar como fazer isso, né? Bom, posso continuar. Aí, nesse período, né, eu trabalhei com um grupo de índios, de várias etnias, que estavam no internato da missão salesiana, né? Então, eles eram proibidos de falar a língua deles no internato e estavam querendo saber comigo, né, o que eu poderia dar de melhor para que eles pudessem estarem instrumentalizados na língua portuguesa, né? Então eu trabalhei com esse grupo de índios, entre os quais, de um grupo, havia um garoto chamado Durvalino Chagas. Eu estou falando dele porque Durvalino Chagas, ele termina o curso, né, de pedagogia, faz filosofia, e depois ele vem estudar comigo em Recife, e ele se torna, né, hoje ele é antropólogo, e trabalha nessa escola onde nós tínhamos conhecido em 1972. E tem um texto meu dele naquele blog, onde eu coloco, nós escrevemos juntos o texto, né? O universo é uma grande maloca para dançar, né? Que é um pouco relacionado com a mitologia, né? E Durvalino era pequeno, os outros aí, então eu começo a me dedicar e a aprender, né? Primeiro o jeito de falar tucano, que eu compreendo, né? E em seguida eu começo realmente a aprender a falar o Rup, a língua Rup, né? Que é a língua com que eu mais tenho contato, que me dá mais liberdade em termos de me expressar. E nessa relação com os Rup, né, eu começo a trabalhar de uma forma mais... aí eu entro em choque com os missionários, né? Eu entro em choque porque a política da missão, na ocasião, era de tirá-los de um território tradicional e criar uma espécie de aldeias modelos, né? Aldeias modelos onde os Rup estariam, né, nesse local que seria um local abençoado, um local onde eles teriam toda a comodidade, o conforto que os salesianos poderiam dar a ele, né? Então os Rup chegavam comigo e diziam, mas o padre está dizendo para nós que ele vai deixar a caixa de fósforo, que a gente não vai mais ficar sem caixa de fósforo, né? Aí eu disse, é isso mesmo, Renato? Eles me perguntavam. Eles sempre têm caixa de fósforo, acho que caixa de fósforo não vai faltar. Mas para você ver o nível da discussão que eu tinha com os índios, era uma questão da necessidade, porque você imagina, estar no mato e sem ter
caixa de fósforo, eu sentei fósforo, porque eles não queriam mais fazer, não queriam não, é difícil fazer o fogo como a gente muitas vezes fez no mato, né? Mas era a discussão pela qual eles se colocavam à disposição dos missionários para mudar. Então, eram aldeias inteiras transformadas nessas aldeias missão, povoado missão, né, que eu chamo na minha tese de doutorado, que era o lugar onde esses salesianos colocavam. Agora, isso é interessante, porque os Rupda, eles estão presentes na literatura dos viajantes, dos cronistas, né, desde os anos de 1700, 1800, já aparecem esses índios aí, né? E os salesianos entram nessa zona, nessa região, em 1910, né? E eles só vão se dar conta desses índios em 1950. Então, a grande questão que eu coloco na minha tese de doutorado é como é que os salesianos, num espaço, né, de quase 30 anos, na sua literatura, não falam desses índios. Então, será que os tucanos, que é uma estrutura hierárquica que a gente tem no Rio Negro, tentaram esconder esses índios da floresta e continuar tendo uma relação enquanto eles ficavam na beira e os índios atrás, e não foram assim mostrados nem para o salesiano, nem para o SPI, né? Porque o SPI não tem relação. Bom, enfim, né? Essa discussão, ela é posterior, evidentemente, né? Mas no momento era uma discussão séria, né? Isso é 72, eu volto lá, eu fico lá trabalhando nessa região em vários momentos, né, com os salesianos, né, com apoio dos salesianos, com recursos dos salesianos, não posso dizer, né, e tiro uma das coisas que é importante é que em 73 havia um grupo de missionários que estavam se formando no CIMI, certo? Eu escrevo então para esses missionários, digam, olha, eu estou aqui no Rio Negro, faço parte dessa missão que eu estou aqui e estou trabalhando, né? Não sou formado, né? E o diretor do CIMI, na ocasião, é o padre José Vicente, né? Eu recebo uma carta de volta, naquele tempo não tinha e-mail, né? Você demorava semanas para receber de volta a carta, né? Eu recebo a carta de volta e ele me disse, não, você não é missionário, você é leigo, então você não tem que participar das reuniões do CIMI. O CIMI estava iniciando, você não pode participar da reunião do CIMI, porque você não é missionário. Aí eu digo, tá, então esqueci, né? Voltei, né, depois de um período, voltei para Minas para terminar o curso de filosofia, que eu não terminei ainda, né? Em 74 volto de novo, e nessa passagem de 74 muda a diretoria do CIMI e entra um novo diretor do CIMI chamado Padre Iase. Padre Iase vê um bando de cartas e olha a minha carta, né, que eu estava lá, e escreve uma carta para mim dizendo, olha, vai ter um curso de indigenismo do CIMI que vai ser organizado. Você não gostaria de participar? Né? Aí, eu já estava mesmo, eu vou participar. Né? E esse curso nós fizemos em Goiânia um tempo e tinha várias pessoas que faziam o curso, né? Entre os quais, a Antonella talvez conheça, estava nesse curso o Vilmar D'Angelis, que hoje está na Unicamp, né? Bom, aí a gente entrou, né, numa outra perspectiva. Se eu estava naquela de ir em direção do Rio Negro, e sempre foi um lugar do Rio Negro, agora eu entrei de uma outra direção, quer dizer, uma militância dentro do movimento indigenista, que estava se formando na época, e o CIMI cabia a todos nós, a gente entrava dentro de um Fusca, e nós montamos praticamente, nós montamos várias atividades, isso nos anos 76, 77, 78, né, no CIMI. Aí Dom Tomás Balduino, que era o presidente do CIMI na época, né, e a gente se reunia, né, em várias ocasiões, e disse, olha, a gente precisa montar um regional do CIMI em Belém do Pará. Aí quem que vai? E me colocam, eu vou para Belém do Pará, né, e aí a gente agrupa as pessoas que estavam interessadas, né, e foi aí que nós conhecemos o padre Nelo Rufaldi e montamos o CIMI lá em Belém. Aí eu volto de novo para Goiânia, né? E Dom Tomás é uma pessoa talvez
dos poucos bispos no Brasil que tem uma percepção assim mais ampla dessa realidade brasileira e uma pessoa assim com uma vivacidade de ideias muito importante. Eu sempre fiquei muito impressionado com a maneira como Dom Tomás lidava com os assuntos. Nós estamos em plena ditadura, isso que nós estamos falando de 74, 75, 76, em plena ditadura, né? Em 74 eu tive uma feliz oportunidade de ter conhecido o Peter Civilwood, que morreu depois como professor na Universidade em Brasília, né? Que não sei se vocês ouviram falar, trabalhou com os povos, ele era funcionário da FUNAI na época, em São Gabriel da Cachoeira, e talvez vocês vão lembrar, porque havia três antropólogos que estavam na mira da FUNAI relacionada às missões, né? Um dos antropólogos era o Kenneth Taylor, que estava trabalhando com Alcida, né? Os dois eram casados, né? Estavam trabalhando com Alcida lá em Roraima, com os Sanumã. O outro era David Price, que trabalhava com os Lambiquara, no Mato Grosso, e o Peter, que trabalhava no Rio Negro, né? E houve uma grande discussão dos antropólogos estrangeiros estarem trabalhando com os índios. Por isso que eu digo que essa questão de queima às bruxas, né, em relação à Amazônia estrangeiro não é uma coisa nova, que tem ciclos que vêm na nossa imprensa, né? E os três, né, junto com um missionário chamado Padre Vitor Miracapilo, não sei se vocês devem lembrar, foram expulsos do Brasil os três antropólogos, esses três missionários, né? E com isso também nós do movimento indigenista, né, conseguimos também a expulsão do Instituto Linguístico de Verão do Brasil em 1977, né? Então havia uma série de negociações, né, que não era uma negociação talvez em grandes espaços, mas eram negociações pequenas no sentido que a gente dava, naquela ocasião, o presidente da FUNAI era o general Smart, que era um general Smart, né? Aliás, a FUNAI sempre teve militares na frente na direção, então havia que negociar certas coisas. Não? Bom, se vai embora os antropólogos, a gente quer fora o Instituto Linguístico de Verão, né? Então havia negociações que faziam parte dessas, inclusive alguns missionários também foram colocados para fora, e foi quando miraram assim bastante forte, né, e buscando uma expulsão do Dom Pedro Casadáliga, né, que ainda mora, como até hoje, mora no... Bom, aí eu saí de Belém, voltei para Goiânia, de Goiânia a gente foi e eu fui para Manaus, isso já nos anos 77, né? Trabalhei também numa escola salesiana como professor, fui diretor e coordenador pedagógico, já tinha me formado em filosofia, né? Fui coordenador pedagógico de uma escola de primeiro e segundo grau, aliás, primeiro grau completo, de 1 à 8ª série, né? Então foi aí onde eu fiquei mais tempo, e aí em Manaus nós começamos a organizar o CIMI, que não existia também em Manaus, né? E não havia padres para assumir, porque para ter um regional do CIMI precisaria ter padre. Eu não era padre e não podia assumir nenhuma atividade dentro da estrutura do CIMI, isso é importante dizer, que não estava ligada à CNBB. Tá? Ele vai ser ligado à CNBB posteriormente. Aí, em 77, né, a gente está trabalhando na região amazônica e começamos a montar o CIMI, e havia uma discussão que era também colocada pelos índios, do qual o CIMI, na ocasião, a diretoria do CIMI, a presidência do CIMI estava interessada, que se chamava-se os índios destribalizados. Não sei se vocês... Hoje ninguém fala os índios destribalizados, fala o desaldeado, tem uma outra discussão em relação a serviço, né? E aí eu fiz o primeiro levantamento, né? O primeiro levantamento, vamos dizer assim, dessa situação dos índios destribalizados em Manaus. Tá? Então tem um relatório que está escrito, não tinha computador naquela época, a gente escrevia em máquina. Tinha, mas a gente não tinha acesso, né? Até hoje eu ainda tenho esse relatório, né, que é um relatório da situação dos índios em Manaus, em 1977, de como eles estavam
quantos existiam, possibilidade, uma espécie de censo, né? Aí que a gente começou todo um trabalho em Manaus, né, de criação, de sensibilizar a população para a questão indígena na cidade de Manaus, né? Então havia programa de televisão, lá ia eu para o programa de televisão, criamos um grupo chamado Grupo Cucuru de Apoio à Causa Indígena, aí surgiu no país uma série de grupos de apoio, a ANAI lá no Rio Grande do Sul, a CPI de São Paulo, o CEDI, né, o Centro de Documentação e Informação no Rio de Janeiro, né, criando programas específicos com população indígena, né? Havia toda uma mobilização da sociedade civil e essa mobilização era relacionada à situação. E lá em Manaus nós tínhamos esse grupinho chamado Grupo Cucuru de Apoio à Causa Indígena. Começamos com um jornalzinho pequeno chamado Porantim, né, que era o nosso jornal, que não era, nessa ocasião, ligado ao CIMI, era feito de mimeógrafo, os primeiros números eram mimeografados. Né? Então a gente começou ali montando e precisava sedimentar essa estrutura do CIMI, e Dom Tomás dizia, mas você tem que montar o CIMI ali. Né? Aí o bispo de Manaus, que era o Dom João de Souza Lima, não queria conversar comigo porque eu não era padre. Eu representava o CIMI, veja a situação, eu representava o CIMI, não era padre, mas tinha e o Dom Tomás ligando, a gente falava, tinha telex, a gente mandava telex, no correio ele recebia o telex. Né? Bom, enfim, até que mudou de bispo, aí veio o Dom Milton, e que se abriu para a criação de um regional do CIMI, né? Mas precisava arranjar um padre. Né? Havia um padre que havia recentemente chegado do seu doutorado, chamado Padre Paulo Suez, né? Padre Paulo Suez, como algumas pessoas chamam, né? Que estava na CPT trabalhando em Manaus. Né? Então, na conversa com ele, a gente disse, por que você não faz CPT e CIMI, fica tudo uma coisa só, e aceitou, e aí nós criamos o regional do CIMI, né? E começamos a trabalhar, puxamos o Porantim para dentro do regional do CIMI, e começamos a lidar com a imprensa e o pessoal da universidade, e criamos o primeiro projeto dentro da universidade, em Manaus, em 1977, mais ou menos. 77, era um projeto ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas de Manaus, do qual nós montávamos vários cursos e cursos de extensão universitária com as questões amazônicas e chamava-se PEPA, né? Projeto de Estudos e Pesquisas Antropológicas, porque não havia nem antropólogos, né? Então esse projeto de estudos e pesquisas antropológicas agrupava pessoas que tinham conhecimento, e nós tínhamos dentro da universidade, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, um local, do qual a diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas era uma pessoa assim, muito dinâmica, a professora Freida Bittencourt, do qual ela colocava à disposição grande parte. Então nós montávamos durante um ano uma série de cursos de extensão, antropologia indígena, realidade amazônica, até o Márcio Souza deu um curso também sobre teatro amazônico, realizamos peças, né, teatrais. O Márcio Souza também, nessa ocasião, se agrupou, se juntou ao Instituto, né, e fizemos assim uma série de atividades que tinha a ver com a realidade indígena e que tomava, né, uma coisa. E em Manaus, né, com toda aquela situação, os índios começaram a se aproximar, a fazer parte desse CIMI, a fazer parte desse grupo, né, de pesquisadores, né, que nem todos eram os antropólogos, né, e em 78, né, como eu tinha feito esse curso de indigenismo que havia dois cursos de indigenismo, o curso de indigenismo do CIMI e o curso de indigenismo da FUNAI. Aí eu tenho que trocar a fita, não? Não. Eu estou querendo que tu chegue no mestrado e no doutorado. Né? Tá bom. Aí o Dom Tomás disse, não, vamos montar um curso de indigenismo em Manaus. Né? Aí isso eu fico encarregado de montar. Né? E a gente precisa saber como é que a gente ia organizar esse curso, e que a gente tinha o interesse de que a antropologia tivesse uma base sólida nesse curso. Né? E nós ficamos sabendo que o Darcy Ribeiro estava voltando ao Brasil. Né? Então ele estava voltando ao Brasil e que ele ia passar uma noite, porque não havia avião, ele ia passar uma noite em Manaus e depois vinha para o Rio de Janeiro. Né? Então nós conseguimos, né, ele vinha do Peru, de Lima,
e que ele ficasse 2 dias com a gente em Manaus e que ele iria abrir esse curso de indigenismo. Então, Darcy Ribeiro, eu fui buscá-lo no aeroporto, né? E aí ele fez, o curso teve assim uma importância, antes mesmo de Darcy chegar ao Rio de Janeiro, ele estava em Manaus dando esse curso para a gente de indigenismo, junto com outros professores da Universidade do Amazonas, né? E pessoas, né, que hoje militam na causa indígena, mas estão espalhados em vários lugares, né? O Zé Ribamar Bessa, que está na UERJ, a Consuelo também que está lá, né? Que mais? Tem vários outros professores. O Beto Ricardo foi para esse curso, né? Foi quando a gente montou o primeiro questionário linguístico das populações indígenas, e logo em seguida, que termina o curso, eu estou coordenando uma atividade que é uma atividade de organização sociolinguística das populações amazônicas, indígenas amazônicas. Então eu visitei todo o Solimões, visitei Roraima, visitei o Rio Madeira, né? E tivemos, pela primeira vez, talvez na história do país, né, um censo indígena da Amazônia mais ou menos fiel, porque não havia números. A FUNAI não tinha números, né? Então eu visitei, por exemplo, todos os Solimões, praticamente eu fiz o Solimões inteirinho, de Tabatinga até Manaus, e onde tinha índios a gente ia lá contar, né? E era muito difícil, porque os recursos que a gente tinha eram recursos nada, né? E esse levantamento sociolinguístico que eu fiz no estado do Amazonas e Roraima, a gente publicou no Porantim. E foi o primeiro censo a nível nacional que sai, né, com uma certa organização de quem e onde estão os índios na Amazônia, né? Então havia uma coisa. E foi logo depois dessa atividade, né, que eu encontro com pessoas com quais eu apoiei nas suas atividades de pesquisa, né? Apoiei no sentido de receber, de indicar, de dizer, de orientar, né? Entre essas pessoas, entre colegas meus, né, que passaram no escritório do CIMI, nessa ocasião o CIMI já tinha um recurso maior, a gente já colocava o Porantim como órgão oficial do CIMI de Manaus e não do nacional, né? E era um jornal que eu trabalhei desde o início de montar, organizar, fazer a diagramação, pensar na pauta e organizar, e que ele passa a ser tabloide assim. Eu acompanhei 21 números do jornal Porantim. Eu estive na frente desse jornal, com outros jornalistas que hoje estão em vários lugares, né? E passaram por esse escritório várias pessoas, né, na antropologia, né? Quem passou por lá? Bruce Albert, né? Então foi quando eu conheci o Bruce, né? E nas conversas com o Bruce, ele disse, não, você tem que estudar antropologia. Eu digo, estudar antropologia? Eu já estava assim nessa militância muito grande, né? Aí vem Janet Charnella, Steve Hill Jones, todos que passavam por ali eram antropólogos que se utilizaram um pouco das informações logísticas que eu tinha, das informações das pessoas, né? Dominique Bouchelier, eu indiquei praticamente aonde ela devia pesquisar. Berta Ribeiro, eu acompanhei Berta Ribeiro em vários locais onde ela trabalhou, né? Janete Charnella, esse que morreu agora, o Barmantes, Gerardo Barmantes, né? Estou tentando me lembrar. Então foram assim, o pessoal sempre, você tem que estudar, você tem muita informação, você tem uma informação etnográfica riquíssima, onde é que você tem que estudar? Até eu encontrei o Patrick Manger, e o Patrick Manger disse, você vai para Nanterre comigo. Aí o Manger, que foi assim uma pessoa fenomenal em termos de apoio, né? Aí eu fui, eu não tinha bolsa, né? Era uma situação difícil, né? 78, 79, né? E, bom, em 80 eu estou em Paris já, né, em Nanterre, de uma certa forma, né, com aquele lado militante, porque nós estávamos num momento onde se discutia a anistia, né, e onde eu fui logo de imediato trabalhar no Comitê Brasileiro de Anistia em Paris, para ver os que iam e em seguida
Então eu estava, e o Patrick sempre dizendo, olha, você tem que militar, mas não fica o tempo todo lá, porque essas informações a gente tinha, né? E Manger foi uma pessoa que talvez, uma das poucas pessoas que eu tive, que sentei, né? Claro, colegas como o Bruce, quer dizer, eu praticamente com o Bruce também era da minha universidade, e eu estava entrando e o Bruce estava escrevendo, ele tinha que escrever a tese de doutorado dele porque tinha que terminar naquele ano, porque ele tinha um trabalho no IRD hoje, naquela época, e ele foi concursado, ele tinha que terminar. Então, a gente praticamente eram discussões assim, bastante. E foi um momento, talvez em Paris, onde havia hoje não, é diferente, mas naquela época dos anos, que eu estou falando, no início dos anos 80, e aí eu praticamente vi Mitterrand, né, o primeiro ano do governo Mitterrand, né, o que é chamada Quinta República, né, e a discussão antropológica assim, muito viva em vários centros. A gente tinha na época, mesmo Nanterre, que era um grupo importante, tanto de africanista como americanista, né, eram grupos fortes, né, e o Collège de France também que juntava, né, um pouco em torno de Lévi-Strauss, que Lévi-Strauss ainda estava dando aula, aí era a corrida, porque não se marcava, por exemplo, seminários lá em Nanterre quando o seminário era de Lévi-Strauss. Não tinha, terças era o seminário de Lévi-Strauss, então a gente ia para o seminário de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss era uma porta imensa, né, todo mundo lá, tinha gente que vinha da Bélgica, da Holanda, para assistir o seminário de Lévi-Strauss, né. Então a gente ia para Godelier, a mesma coisa, né? Da mesma forma Bourdieu, que era uma época que eles eram ativos, eles não tinham se aposentados ainda, né? Então nós como estudantes vivemos um pouco essa... E ao mesmo tempo, como estudante, também a gente se posicionava, né? Eu estava fazendo a maîtrise, depois fiz o DA, né? A maîtrise, então a gente tinha uma discussão, né? Por exemplo, me lembro bastante da posição nossa de Nanterre, de não se agrupar, por exemplo, com os estudantes do Robert Jolin, né, que tinha uma outra discussão em relação, era, né, Roberto Jolin, ou com Claude Meillassoux e Philippe Rey, que estava hoje em Saint-Denis, na época era Vincennes, né, que eram discussões mais ligadas ao neomarxismo, uma discussão mais a respeito do... Então havia essa discussão que os nossos professores tinham, nós tínhamos também, de uma certa forma, entre nós. Bom, a minha turma, né, que era da minha turma, que vocês conhecem aqui, talvez ele era um ano na minha frente, mas tem gente que trabalhou no Brasil que estudamos juntos, né? Então, Erickson, né, Felipe Erickson, Nathalie Petes, que éramos do mesmo grupo da universidade, aí bastante fortes, em Nanterre, onde tinha o Patrick Manger, que era o brasilianista, o americanista que tomava. Mas o meu orientador no mestrado foi uma pessoa assim também importante, né? Importante na minha formação, né? E a gente tinha encontros formais com uma certa formalidade, que foi o professor Julian Pitt Rivers. Não sei se o nome diz alguma coisa. Em honra, exato, Mediterrâneo, exatamente. Então ele me deu um pouco e o Manger, que também sempre continuou, né, do lado, né? E o doutorado eu fiz com o professor Jacques Galinier, né, que também continua lá em Nanterre e do qual a gente sempre tem uma relação bastante boa, né? Mas aí, entre a discussão, entre a minha discussão, né, principalmente no mestrado, ela foi um trabalho teórico, né, um trabalho que está publicado, né, que foi a noção da identidade étnica na antropologia brasileira. Então, a ideia de identidade étnica, como é que surge, né? Como é que aparece nos escritos da antropologia brasileira. Então eu faço uma pesquisa a partir de Roquete Pinto, né, até Roberto Cardoso de Oliveira. Porque Roberto Cardoso de Oliveira foi talvez o que mais... Ele escreveu 40 trabalhos relacionados em várias dimensões sobre a identidade étnica. Então foi uma dissertação de mestrado que me ajudou
né, que possibilitou também a compreender outras realidades, como a realidade do Rio Negro, que estava assim, muito forte para mim, que eram os índios com os quais eu tinha uma... e os meus colegas sempre reclamavam, Renato, você conhece os índios? A gente não conhece. Esses índios estão no papel para mim, então você tem que ajudar a gente nessa, que era uma discussão que a gente tinha muito em Paris, do qual a gente também participava, né, possibilitando, discutindo, né, com as pessoas, né, e ao mesmo tempo militando também na causa indígena. Falei demais, não foi? Não. 35 minutos. Então, agora a gente pode fazer perguntas. Você tem uma trajetória completamente inusitada. Você começa com o trabalho de campo para depois passar para o papel. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esses antropólogos que tu acompanhaste em campo. Como é que eles faziam o trabalho de campo? Como é que era Berta Ribeiro em campo? Como é que eram esses outros estrangeiros todos? Eu acompanhei em campo Berta, Janete Chernella, o Dominique, fomos colegas, ela não tinha terminado ainda o doutorado, ela estava fazendo a pesquisa de campo, né? Bruce, eu nunca cheguei no campo com ele, né? Mas o pessoal do Rio Negro, Steve e o John, a gente passou, né? Peter eu encontrei também, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode dizer como um traço comum era o que eu acho que isso marca, né, que é a relação com a população indígena, né, que era uma relação de igual, né, uma relação claro, de apoio, mas que não era uma relação paternalista ou assistencialista, era uma relação, né, de mostrar essa realidade, né, de transferir um pouco o conhecimento que se tem e as perguntas, né, aquele negócio que eu falei no início da caixa de fósforo, né, a gente vai ter sempre a caixa de fósforo se a gente ficar do lado dos missionários, né? É uma pergunta básica, porque eles podiam, não, a gente não quer mais ficar aqui, a gente quer ir para outro lugar. Então você garante para a gente que esses missionários sempre vão ter caixinha de fósforo? Eu digo, eles sempre vão ter caixinha de fósforo, foi decisivo. Então eu, de uma certa forma, participo, né, do processo missionário. Mas era uma pergunta que eu não podia dizer, eles não vão, porque eles estavam afim da caixinha de fósforo. A caixinha de fósforo era o essencial para a vida daquela população, né? Em outros lugares podia ser que essa caixinha de fósforo podia não ter mais, né? Bom, mas era essa relação é muito mais forte com os antropólogos do que com os missionários. Quer dizer, a identidade do antropólogo ela tem uma certa respeitabilidade, não em muitos, porque em alguns casos existem divisões mesmo. Nós conhecemos casos onde o antropólogo divide, né, a comunidade, né, mas existe, né, mas eu acho que lá no Rio Negro havia essa necessidade de agrupar. E também era uma discussão interna, porque todos nós, tanto antropólogos como as lideranças indígenas, as principais lideranças indígenas, nós estávamos discutindo o território indígena como contínuo, porque havia uma proposta que era de formação de ilhas, de organização, etc, etc. Então havia um discurso, vamos dizer assim, unificado do lado dos brancos, né? Do Tenkhondé, como dizem os Rupda, ou dos Percaça, né? Como dizem os Tucanos. São gente que podem nos ajudar. Então acho que... Eu não sei se eu aprendi, porque também acho que esses colegas, eles aprenderam muito comigo, né? Eu tenho certeza, né, que se eu não tivesse em determinados momentos junto com Dominique, em alguns, ou com Berta, quando Berta decidiu por lá, se eu não tivesse junto, elas não teriam. Né? Então havia talvez uma relação assim muito boa. Acho que com Berta talvez a gente teve em vários momentos, né, de ajudar a organizar o material que ela tinha trazido do campo, né? Com com Janete também, de uma certa forma, né? Mas havia não sei nem se eu respondi direito a pergunta, mas eu acho. Continuando eu também fiquei com a mesma ideia da Carmen, assim, de uma trajetória sui generis, de uma trajetória diferente, né? Porque você parte dessa experiência do indigenismo, uma militância também, né? E aí você vai buscar essa formação em antropologia na França. Em vez de uma antropologia militante, brasileira, engajada, né, você vai para um outro lugar com
diretrizes não militantes, né? Eu acho interessante assim que muitas vezes o foco na antropologia francesa é um foco teórico, acadêmico, e daí onde a gente vai comprovar isso? A gente vai comprovar, pode ser na Nova Guiné, como pode ser né, no Brasil ou na África. Então, como é que você vivenciou essa antropologia não militante? Porque eu acho interessante você sai de uma experiência de atuação para uma antropologia, para uma formação antropológica tão clássica, bem... e depois você volta, né, e faz uma antropologia que eu acho que combina as duas coisas. Eu acho que eu não deixei a militância, né, de uma certa forma, quer dizer, a gente continuou. Eu me lembro que lá em Paris a gente tinha um comitê que nós chamávamos SIDA, né, que hoje em dia não se pode mais falar SIDA, mas naquela ocasião era o nosso SIDA, que era o Comitê Internacional pela Defesa da Amazônia, né, que era um comitê importante, realizarmos seminários, né, e estarmos também nas universidades, presente, a maioria, todos eram os estudantes, né, e tínhamos uma discussão. Eu acho que no período que eu estava lá fazendo mestrados, né, o DA e o doutorado, né, foram momentos, vamos dizer, de uma França mais militante, porque era o início de Mitterrand, eram os primeiros anos de Mitterrand. Então, quanta coisa surgiu, né? Por exemplo, antigamente, né, nesse período, nós tínhamos vários programas de rádio em Paris que era possível fazer. Hoje, talvez menos. Mas eu fiz vários programas, tanto na Rádio Liberté, na Rádio Montmartre, né, programas de rádio, né, e de ser 2, 3 semanas seguidas, né, onde eu levava as músicas indígenas, onde eu colocava, né, e falando para os franceses, né, o que eram os índios no Brasil. Então havia essa... A Fundação Danielle Mitterrand, ela tinha uma que depois se torna, que vai se juntar junto com Sting, junto com Raoni, eles vão ter nesses anos aí, a presença indígena como um lado importante. Os brasileiros, tanto da Comissão Brasileira da Anistia, os índios era como se fosse um emblema, uma causa emblemática que também eles estavam envolvidos. Os índios possibilitavam isso, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então nós vamos ter aqui no Brasil, nos anos 80, 81, 82, né, o boom dessas organizações indigenistas, né, e as passeatas, né, e isso que vai se tornar Então, eu acho que a formação que nós tínhamos, né, que eu concordo com você, que era uma formação clássica, voltada para uma realidade mais, vamos dizer assim, menos militante, né, mas isso permitia, de uma certa forma, um diálogo, né, com uma antropologia que eu posso dizer assim, né, que também estava, né, tinha as escolas, as suas tendências na própria Paris. Então havia os antropólogos que foram formados por Claude Meillassoux ou Philippe Rey, que tinham uma posição, e nós temos esse no campo, a gente se conhece, né? Tem gente que trabalha no Paraguai aqui, que estudaram lá, né? Que a gente sabe como é. E os antropólogos que foram formados, por exemplo, dentro da perspectiva, né, do Robert Jolin, que também era um outro grupo forte, importante, né, de etnólogos, né, havia essa possibilidade de diálogo. O que eu diria hoje, viu, Antonella, hoje eu não vi. Ano passado eu estava lá e eu não vi isso. Eu não vi os estudantes envolvidos nem em causas indigenistas, americanistas ou em causas africanistas. Mas na época que eu estudei lá, os estudantes de antropologia estavam envolvidos em causas africanistas, americanistas, né? Muito mais do que... Hoje não tem, praticamente não tem. Somos nós que levamos para lá. Agora, eu concordo que por que não fazer aqui? Foi uma questão de escolha, né? Porque na época nós estávamos em plena ditadura militar. Havia uma série de restrições, né? Eu estava numa posição extremamente visada, já tinha sido... questionado pelo Exército, eu fui preso na reserva o Mariaçu, lá no Alto Solimões, o Tenente Marcos estava, que era o administrador, o superintendente da FUNAI na época, estava com um processo de perseguição, eu já estava no limite de uma certa
Então era mais interessante naquele momento, e os colegas diziam, olha, é melhor você sai de cena, e depois era o caso também do Tribunal Russell, que foi também uma outra discussão, em que foi o bispo do Rio Negro, ele é condenado nesse tribunal, então nós do CIMI tivemos também uma certa participação ali, e eu particularmente tive uma forte participação nesse caso, né? Então a melhor forma era de, olha, dá um tempo, vai para outro lugar, volta né? E eu acho também que os colegas, tanto Bruce como o Patrick Manger, né, que vinha do Xingu e que estava no campo o tempo todo, diferentemente dessa coisa, ele sempre esteve no campo, Patrick Manger sempre teve, foi que me deram uma certa sustentação em termos da possibilidade, né? E a possibilidade de entrar em contato também com esses outros antropólogos, né? Hoje eu diria que é diferente. Hoje eu não aconselho praticamente ninguém aí estudar etnologia. Aliás, eles estão vindo estudar aqui, né? Os franceses estão, né? Não só os franceses, mas... E a antropologia visual, como é que entra na sua trajetória? Como é que entra na minha trajetória, né? Ela é interessante. Eu tenho trabalhado com vídeos, né, já há muito tempo. Quer dizer, a câmera de filmar ou a câmera fotográfica sempre esteve presente, né? Algumas perdi completamente, né? Voltando ao Brasil, né, eu fiquei durante 10 anos trabalhando numa organização britânica chamada Oxfam. Então eu fui diretor para o Brasil e fui representante para a América Latina. Trabalhei tanto no Brasil como no Peru, na República Dominicana, no Haiti, no México. E as imagens, né, de uma certa forma, me envolviu de uma maneira... Não é que eu estava... Né, eu precisava fazer alguma coisa com imagem, né? E montei uma empresa de filmes, uma limitada, uma empresa chamada Zarabatana Produções Limitada. Essa empresa funciona ainda, está vivíssima, né? Porque eu continuo pagando os impostos, que eu não vou... O contador sempre diz, olha, se você quer pagar para... É melhor pagar para continuar, que é mais barato pagar para continuar do que pagar para... Eu continuo com essa empresa e nós produzimos durante o ano de 91, 92, 93, 94, 95, uma quantidade de filmes, exposições, fotografia, dentro dessa perspectiva relacionada com o ambiente, com o social, e foram vários projetos, né? O primeiro grande projeto foi um projeto que nós chamamos Viúvas da Seca, onde foi realizado num sertão, onde nós trabalhamos com mulheres da seca. Então teve filmes, vídeos, livro, uma exposição com diversas linguagens. Nessa aí nós fizemos 5 filmes, né? Eu fiz um, que chama-se Fragmentos das Secas, que ganhou vários prêmios. Um deles foi o Guarnicê, lá do Maranhão, em primeiro lugar. Depois eu fiz um outro chamado Elas Só Lembram Raízes, né, que é um pouco a exposição, e que é um filme curto, de 8 minutos, mas que mostra a realidade da mulher sertaneja do sertão. E depois outros colegas fizeram e eu produzi outros tantos, né? Então eu ficava entre produzir os filmes, organizar, produzir, arranjar dinheiro para produzir, né, e decidindo sobre temáticas que sejam temáticas que estavam dentro do âmbito da antropologia que me interessavam, né? Então as temáticas que passaram por mim nesses 5 anos onde eu fui diretor dessa empresa, né, eram temáticas mulheres do Babaçu, por exemplo, as mulheres quebradeiras de Babaçu. Eu fiz o primeiro vídeo dessas mulheres e nós utilizávamos o vídeo para a escola. A questão dos desplaçados, dos deslocados de Itaparica, né? Nós fizemos também vários vídeos nessa área. Então eu estive como das pessoas que incentivou a criação de uma associação que nós chamamos Associação Brasileira de Vídeo Popular, né? Que até hoje não sei como é que está, mas a gente tinha vários regionais, tínhamos recursos e a gente
chamar o vídeo popular como possibilidade de uma ação ou ação mobilizadora. Então o vídeo se tornou, né, um trabalho muito importante nessa aí. Aí chegou um tempo de eu tenho que trabalhar alguma coisa mais. Aí eu fui para a Inglaterra, onde eu fiz um curso, um curso na Universidade de Southampton, que era um curso, o título do curso era Televisão para o Desenvolvimento, né? Que era um curso bastante interessante do ponto de vista da antropologia, porque as questões eram relacionadas à temática social dos países, éramos pessoas que vinham de vários outros países, e eu fiz um filme em Londres, que está naquela página, se você quiser ver, que chama-se Da Perseguição à Penúria, né? E a partir daí, né, eu percebi outras realidades que eu não tinha percebido aqui no Brasil. Quer dizer, aquele vídeo, ao fazer aquele vídeo, ele possibilitou para mim refletir não só sobre a parte teórica de uma produção visual, mas de lidar com o outro lado de quem está do lado de cá da câmera, né? Então, aí eu tive uma discussão que está naquele texto que eu coloquei para você, para Vibrant, se bem que aquele está muito reduzido, mas é onde eu colocava as etapas, né, de um processo do que seria o que se chama vídeo participativo, do que nós chamaríamos vídeo participativo. E eu discuto nesse trabalho essa ideia de participação, que na realidade é muito complicada. Não é uma coisa assim simples do que se entende participação. E quem me fez ver essa realidade foram essas pessoas imigrantes, exilados políticos, do Zaire, era do Zaire praticamente, que hoje não se chama Zaire, se chama República Democrática do Congo, né? E lá com eles, né, eu passei 6 meses, né, convivendo com essa realidade do asylum seeker em Londres, né, daquele que demanda asilo, né, que solicita o asilo político, né, e realidades incríveis, quer dizer, num coração de Londres, de coisas assim que eu vivenciei, se eu falar para vocês aqui, não sei como é que um país desenvolvido como a Inglaterra permite uma realidade dessas pessoas, de uma vida subhumana naqueles hotéis de, né, Heathrow, por exemplo, eu visitei Heathrow, uma coisa horripilante, né? A população que vinha da África, que chega lá e diz, olha, eu sou um asylum seeker, eu estou pedindo um asilo político aqui, né? E você ter toda a sua vida, né, primeiro passa por uma triagem, depois para... Então esse vídeo, para mim, ele, ao mesmo tempo, ele me coloca numa realidade que não é uma realidade minha de brasileiro, mas que eu tenho também todo um distanciamento para entender essa realidade a partir da minha vivência étnica, né, de um grupo étnico diferente, diferenciado, que é a população indígena, e eu no meio de Londres com um pessoal etnicamente diferenciado, numa outra situação, mas uma outra situação quase similares em termos da relação com o Estado, né? O Estado britânico e o Estado brasileiro, eles são aí partícipes dessa situação inumana, né? Então esse vídeo, para mim, ele me dá uma outra... Então eu saio de toda uma experiência de produção visual ligada a mostrar o social, né? A fazer bonito, né? Ganhar prêmios com o festival, a fazer um vídeo que mostrasse que pudesse na edição dar uma realidade, mas que no fundo era uma produção que era muito mais para uma audiência pequena, né? Talvez pequena, né? Pessoal da televisão, talvez, e para dessa produção que eu estava, que a partir daí mudou completamente. A minha produção veio para as produções que eu faço, ela tem uma realidade, né, voltada para essa discussão dessa realidade social do qual a gente está envolvido, mas o vídeo ele se torna quase como um instrumento de mudança e não é e tem as características técnicas de um bom vídeo, né? E com toda a estética que a gente aprende de uma certa forma, né? E que às vezes a gente também desconstrói, né? A gente desconstrói essa... Aí, alguns vídeos eu tenho coragem de mostrar, outros eu não tenho coragem de mostrar,
Esse, por exemplo, para mim, me ajudou bastante, porque ele foi vamos dizer assim, na minha carreira com vídeo, talvez foi aquele que mais me marcou, porque eu fiz ele praticamente sozinho e fazendo em 3 línguas, em inglês, francês e português. E aí eu digo, da universidade eu tive apenas o material, a câmera, o material que eu tinha, mas eu não tive nenhum outro apoio. Quer dizer, na ilha de edição estava lá só eu para tomar as decisões e um colega, um jornalista zairiense, que ficou do meu lado o tempo todo. E foi muito bom, porque o diálogo com ele, eu aprendi sobre o Zaire coisas que eu não ia aprender jamais. Porque nessa relação com ele, com a família dele, com os colegas dele, vai me dar essa realidade que eu produzi aquele vídeo. Lamentavelmente, eu não tenho a cópia beta desse filme. Eu estou assim, arrasado, porque o que eu tenho é uma cópia VHS desse filme, a cópia beta ficou na universidade. Ano passado eu estive lá na universidade para ver se eu recuperava essa cópia, né? Saiu quando o curso deixou de existir. O curso saiu da Universidade de Southampton e foi para a Universidade de Reading, as mesmas pessoas. Então eles levaram o material de Southampton e aí eu não tive mais acesso a isso. Mas o curso possibilitava isso, né? Que era discutir as questões sociais a partir da ótica do desenvolvimento, né? E te colocava, né, grande material, parte vindo dos estudos culturais, né? Dos estudos culturais relacionados das relações interétnicas, do qual a gente, como antropólogo, a gente pode fazer uma coisa. Né? E o professor Renato, quando a inserção na universidade, acho que você poderia comentar um pouco, você foi coordenador do programa também de pós-graduação da UFPE. O UFPE, o ano passado, comemorou 25 anos, é uma instituição bastante importante, né? No Nordeste, no Brasil, então passa comentários sobre isso. Olha, é legal que você tenha perguntado isso, porque eu posso dizer que eu comecei a trabalhar, vamos dizer, na academia, nos anos 70, quando eu montava os cursos de extensão universitária, junto com outros professores, nesse programa chamado PEPA, e eu não era antropólogo, era filósofo, eu tinha o título, era Programa de Estudo e Pesquisa Antropológica, do qual a gente trabalhava em Manaus, do qual nós tínhamos uma inserção muito grande, né, na organização e do pensamento, vamos dizer assim, antropológico daquele momento. Né? Bom, aí depois eu fui estudar. Né? Quando eu voltei para o Brasil, eu não voltei, vamos dizer, dentro da academia. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei dentro de uma organização internacional de desenvolvimento. Né? Então eu tinha um portfólio de projetos imenso, eu tinha muitos projetos, eu tinha um orçamento cerca de 3 milhões de dólares, onde... 2 minutos? 3 milhões de dólares, então a gente podia. Então, quando eu terminei, quando eu saí da Oxford, né, que eu criei essa empresa, né, eu volto para a universidade, né, que eu nunca, de uma certa forma, eu nunca deixei, porque eu sempre estava ligado. Por exemplo, no programa de pós-graduação em antropologia em Recife, mesmo eu estando na Oxford, eu trabalhei, eu fiz aula inaugural. Quando a gente introduz o João Pacheco de Oliveira na universidade, que ele veio para Recife, sou eu que introduzo, né, como um programa que vem para... Isso já nos anos 90. Né? Nos anos 90. Silvia Martins era aluna. E eu dei a aula inaugural junto com o João Pacheco do curso de mestrado naquela época.